coisa importante de lembrar de como começou a carta. Lembra? Paulo mordido com a questão da circuncisão que estava entrando na Galácia lá. Que ele já tinha pregado o evangelho da fé e os caras estavam retrocedendo e ele estava perplexo. Agora ele vai terminar, depois de fazer todo o raciocínio dele, ele vai dizer a mesma coisa que ele fez em Coríntios, na carta aos Coríntios, né? Eu acho que em Filipenses também tem, não tem? Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Ele está dizendo, tá, tu tá escrevendo o que eu tô ditando, né? Me dá aqui que eu vou escrever. Aí, acho que foi no texto de Colossenses no texto de Filipenses que ele fala que se eles pudessem, eles tinham tirado os próprios olhos para dar para ele, lembra? Lembra desse trecho? Então, provavelmente Paulo tinha um problema de visão e ele tá dizendo, deixa que eu mesmo vou escrever. Aí ele larga o 12. Todos os que querem, imagina um garranchão assim, grandão. Todos os que querem ostentar-se na carne, o que seria ostentar-se na carne? Lei. Como ele estava falando, se eu quisesse me aparecer, eu diria, sou israelita, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, do farisaísmo, ninguém me supera na tradição. Se alguém quiser ostentar-se, ele está dizendo isso, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está dizendo, se o cara defender a cruz de Cristo e o evangelho pela fé e a não necessidade de obedecer à lei para ser salvo, o cara vai ser perseguido. E ele vai ser perseguido por causa do escândalo da cruz. É assim que Paulo vai falar. E ele vai dizer que sempre a mensagem dele está centrada no que aconteceu lá no Gólgota, lá na crucificação. Sempre Paulo vai dizer a cruz de Cristo. A salvação por meio da fé no sacrifício da cruz. Jesus crucificado. Ele vai voltar, ele vai voltar ao cerne. 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. Aí Paulo está dizendo assim, ó. Tu quer falar que uma parte da lei é importante? Tu não guarda toda a lei. É a mesma crítica que Jesus vai fazer pros fariseus, né? Vocês dão dízimo de tudo, mas não tem misericórdia. A lei também fala de misericórdia. A lei fala de dízimo e fala de misericórdia. Por que você não exerce misericórdia? Entendeu? Porque a mente de Jesus está dizendo assim, ó, o povo de Israel tinha a lei, cumpriu a lei, se cumpriu nele próprio. Então ele está dizendo, vocês querem lei, vocês não cumprem a lei. Jesus está falando. Eu cumpro a lei e vocês não têm que dizer de mim. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Exatamente, Paulo abriu mão da sua própria vida por causa da cruz de Cristo. A gente sabe que ele tinha uma vida, ele estava indo para um lado, quando aconteceu a revelação de Jesus no caminho na estrada para a cidade de Damasco, ele literalmente se converteu. E ele disse que eu acho interessante isso. Eu estou crucificado para o mundo. O que seria hoje para nós? Cara, eu estou crucificado para o mundo. O que é o mundo? O que é o mundo que a gente fala dos inconformados lá? Eu sou inconformado com o mundo. Sistema. Mundanos. Eu não vou me submeter aos padrões que eles querem que eu siga. E ele vai dizer assim, ó, eu morri por isso aí. Tô morto. Às vezes a gente pensa assim, eu não me conformo. Mas, tipo assim, eu não me conformo. Mas, né, alguma parte, alguma coisa, é sempre bom também, o cara tá envolvido, né? Aí o cara, agora, parece que é o próprio Satanás, aquela Netflix, né, meu?
Eu tinha cancelado e aí agora eu botei de novo porque não tem como o cara ficar sem, senão o cara não consegue ver filme, porque no Amazon Prime não tem tanto filme. Aí tô ali, quando vê, tu clica pra entrar, uh, 10 não sei o que, people sexy in the world, as 10 pessoas mais sexys do mundo, todas numa casa. Aí tu fica assim, tá, mas tipo, não quero ver isso, meu. Aí não tem um fechar, reportar, porque é o próprio Netflix, né? Aí tu vai pesquisar um filme, quando tu volta, primeira coisa, meu, blum. Aí termina de ver o filme, primeira divulgação, blum, esse seriado que eu não sei o nome agora. Mas Paulo tá dizendo assim, para esse tipo de pensamento, eu morri, meu. Tô morto. Eu não dou nem chance. E eu, tipo assim, eu falei pra Jéssica, como eles são sujos, porque tu não, tipo assim, tu não quer ver, tu não tem uma opção de, a não ser excluir a conta. Mas eu não sei se também é uma posição extrema de excluir, e daí tu vai perder de olhar filmes legais e bons e saudáveis, seriados legais, que tem verdade, tem coisas puras e dignas de louvor e arte, que a gente já viu em Filipenses. Aí por causa que o sistema do mundo tenta colocar uma coisa dentro da tua casa sem que tu queira, né? Tipo assim, tu não tem controle sobre o Netflix, vamos dizer, entendeu? Aí Paulo vai dizer, sobre essas coisas eu tô crucificado e morri. Verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ele está dizendo. Porque o que ele está fazendo aqui, ele está falando assim, ó, tem os judeus que são convertidos, e esses judeus são os circuncidados. É isso que ele está dizendo. Então ele tem que, tipo assim, ó, eu sei para quem eu estou escrevendo, eu sei que lá em Jerusalém tem o circuncidado, então tem os caras que são da circuncisão, e tem os caras que são da incircuncisão. Mas isso não importa. O que importa é ser nova criatura, ser nascido do Espírito. É só isso que importa. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não tem o Espírito não está salvo. É isso que a Bíblia vai dizer. Só vai ser salvo aquele que nascer do Espírito. É necessário nascer do Espírito. Como que a gente nasce do Espírito? A salvação vem por ouvir a mensagem do Evangelho, crer no Evangelho. No momento que tu diz eu quero, eu aceito, não pode ser verbal, pode ser antes, pode ser no pensamento, sei lá. A gente não tem a cronologia. O Espírito entra, aí a nossa vida agora, que nem nós estávamos falando antes, tu não consegue mais pecar tranquilo, tua vida começa a ser confrontada pelo Espírito. Tu quer fazer uma coisa, o Espírito milita e tu começa a guerrear contra a carne, e daí alguns teólogos dizem, é quase um esquizofrênico. Versículo 16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, ó, a lei acabou, né? A lei acabou. Com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui Paulo vai conectar a questão que nós somos filhos de Abraão. Nós, os gentios, que não são judeus, somos filhos de Abraão, descendentes da Jerusalém terrena ou celestial? Celestial. Celestial. Nós somos o Israel de Deus. Versículo 17. Quanto ao mais, aí ele está dizendo assim, ó, tudo que eu escrevi, tá? Tudo que eu escrevi. Quanto ao mais, ninguém me moleste. O que significa moleste, Guilherme? Como é que a gente faz aqui, ó? Molestar. Incomodar. Ofender, incomodar, Isso, importunar. aborrecer. Ele está dizendo assim, ó, pô, eu sou apóstolo tanto quanto Pedro. Vocês estão duvidando do meu apostolado, duvidando do evangelho que eu prego. Não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo foi perseguido por aqueles que ele apoiava. Ele apoiava
a perseguição dos cristãos e a morte dos cristãos, e ele foi cúmplice na morte de muitos. E agora esses com quem ele andava se viraram contra ele, porque ele tomou o outro lado, né? Ele assumiu a posição daqueles que ele perseguia. E esses caras que eram do lado de Paulo se viraram contra Paulo. Então ele trazia as marcas dessa perseguição no seu próprio corpo. Não uma coisa espiritual, mas coisa material no próprio corpo, cicatrizes. Então, tu quer falar do evangelho que eu prego? Tu quer falar do meu apostolado? Olha aqui, ó. Olha as marcas que eu trago aqui. Olha as minhas algemas, ele vai dizer Ô Jesus. Em Filipenses e em Colossenses. Ele vai dizer, eu tô preso por causa do evangelho. Então, se tu quer falar do meu serviço, fala da minha prisão. E aí, para finalizar, aí eu vejo assim, ó, é o mesmo Paulo, depois de ter aberto, rasgado o coração dele, ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Irmãos. Lembra que ele tem uma parte que ele fala assim, aqueles que estão comigo. Lembra? Tem uma parte da carta que ele fala assim, aqueles que estão comigo, por exemplo, assim, nós aqui somos gremistas, em nome de Jesus, todos gremistas, e falando pros Colorado. Falando pros Colorado. Quem tá comigo, tipo assim, quem torce pro mesmo time que eu, tá falando isso. Aí ele fala no final, vocês são meus irmãos. Penso, então, para ser coerente, ele tá querendo provocar no início, mas a real intenção do coração de Paulo é que ele acredita que os irmãos da Galácia estão recebendo a carta dele e vão ouvir e se arrepender. Amém. Amém. 3 dias. 3 dias. Mais uma carta. Eu tenho isso agora. 3 dias que passaram a ser 6. Multiplicando 4. E aí, Não, qual o sentimento da terceira carta? Dizem que Gálatas é uma das melhores, né? Eu acho que o dia de ontem é que o cara dá no meio, né? O dia de ontem, né? O de ontem foi que ele... É quase luz e trevas, né? É claro, né? É bem claro ali. Tipo, ele fala e depois ele esclarece, né? Os guris não pegaram ontem, né? Os guris ficaram dormindo mais que a cama. Fábio, eu nem falo isso, meu. Marco até chateado. Ficaram na obra da carne, dormindo. eu tô chateado porque eu não dormi mais. Não. Ó, Fiquei chateado real, meu. as obras da carne. Fiquei chateado. As obras da carne. Mas é Gálatas 5, 22. As obras da carne. Tudo que se o cara lê isso aqui, o cara já... Eu vou pro inferno, eu tava falando pros gurião. Tu lê isso aqui, eu falo. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, urgia e coisas semelhantes a estas. Tem um etc, né? O cara entrou na minha cabeça, meu. O cara entrou na minha cabeça e listou a minha cabeça. Meu. Deu de CS, então. Aí ele vai dizer. Ah, claro, se o cara tem... Eu não vejo assim, tá? Se fosse falar CS. Se uma coisa virtual afeta a tua vida material e tu não consegue viver... Eu não sei, eu nunca cheguei nesse nível. Se tu chega nesse nível, daí tem que parar de jogar, entendeu? Mas se o cara consegue... global. Tem um problema, entendeu? Ou que nem, tô jogando GTA e agora eu vou sair com o meu carro e vou atropelar todo mundo. O cara não vai fazer isso. Tem um cara que tem que... Pior que tem gente que faz isso, mano. Mas daí o problema tá no jogo, né? O problema tá no cara. O cara tem problema. Mas o fruto do Espírito... Aí aqui, ó. Tudo que a gente não quer fazer. Tudo que a gente não quer fazer. Amor, alegria, paz... Quando eu digo nós, né? A carne. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí faltou no Gálatas 5:22, né? Porque aqui é 23, né? Na música não tem. Mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ele tá dizendo, a lei fica abaixo do Espírito. Ele tá dizendo que o Espírito supera a lei. Para onde o Espírito quer nos levar é muito superior aonde a lei pode levar.
Essa é a conclusão do pensamento de Paulo. Amém? Ali os 5, se o cara tá com dúvida, o cara lê os 5. Pra ficar com dúvida é só se o cara tiver... Tem que ter coragem pra ficar com dúvida. Coragem. Vou estopar aqui. Vai ficar na minha cabeça, meu. Bah.